Oi, crianças, voltei para dar continuidade. Vamos lá, a terceira pergunta era assim: onde os espíritos habitam? O Fernando respondeu dentro do nosso corpo. E a mamãe dele fez um questionamento. Mas e quando a gente desencarna? Então o Fernando comentou que ele achava que ficava no plano espiritual e algumas vezes no umbral. O Rafael respondeu: para mim, quando os espíritos morrem, eles vão para a colônia espiritual. E depois, com outro corpo, eles voltam para o planeta Terra. Ou melhor, para o planeta em que eles habitavam. Porque, segundo o Rafa, a mãe dele já explicou para ele que existe vida em todos os lugares, em todos os planetas. Então, não necessariamente ele voltaria para esse planeta, que é o planeta Terra onde nós vivemos. O Caio respondeu: dentro da gente. A Olivia acha que eles estão no céu. A Bia no nosso corpo, o Vitor dentro de nós, a Luana dentro de cada um de nós e no plano espiritual. O Enzo dentro do corpo e no plano espiritual que fica bem acima da Terra. A Eloá dentro da gente, no céu e dentro da gente. O Max dentro da gente. Bom, vamos lá às respostas. Os espíritos, crianças, eles habitam todos os lugares. Então, nós, por exemplo, estamos encarnados aqui no planeta Terra, porque é o planeta adequado, mais adequado à nossa evolução. Nós precisamos estar evoluindo num planeta como o planeta Terra. Porém, como disse o Rafael, existe vida em todos os planetas. Então, algumas pessoas não reencarnam aqui, reencarnam em planetas bem mais evoluídos do que o planeta Terra. Assim como o contrário, existem espíritos criados por Deus que ainda estão em planetas menos adiantados que o planeta Terra. Inclusive, Deus tem criado espíritos a todo momento. Então, nós podemos ser bem mais velhos, como nós espíritos, do que os nossos pais, por exemplo. Então nós podemos já ter estado em outros planetas, tá bom? E nós temos em todos os lugares, aqui mesmo ao nosso redor, nós temos diversos espíritos. Se a gente for parar para pensar, quando nós olhamos no espelho, o que acontece? Nós vemos um espírito, porque nós somos um espírito. Então, olhando no espelho, nós vemos um espírito. Olhando para o lado, nós vemos a nossa mãe. Nós vemos o nosso pai. Nós estamos vendo vários espíritos. Então, eles habitam em todos os lugares ao nosso redor, inclusive os desencarnados. Exemplo disso é o nosso mentor, que ele está próximo de nós, a gente só não consegue enxergar. Vamos para a próxima pergunta, que é a pergunta 4. A pergunta 4 é: os espíritos são todos iguais? O Fê respondeu que não, porque cada pessoa é de um jeito. Muito bem, Fê. O Rafa respondeu: pensando assim, sim, todos são uma luz, mas a personalidade é diferente. O Caio respondeu que não, porque tem espírito que é bom e espírito que é mau. A Olivia respondeu que não, é a gente, então tem menino e menina. Eu compreendi o que a Olivia quis dizer, porque ela tá dizendo a respeito do corpo. O corpo, sim. Hoje eu estou encarnada como uma mulher. Na minha próxima encarnação, eu não sei. Dependerá da minha necessidade. Eu vir como um homem ou como uma mulher. A Beatriz respondeu que não. Tem gente boa, tem gente má, tem gente pouco evoluída, tem gente muito evoluída. O Vitor respondeu que não, que ele acha que tem uns que são do mal e alguns são do bem. Na verdade, não existe do bem e do mal. Existem espíritos a caminho, alguns mais adiantados e outros menos adiantados, mas todos com o mesmo objetivo, que é chegar à perfeição como nosso mestre, Jesus, tá? A Luana: não, cada um obedece uma ordem de evolução. Isso mesmo. O Enzo: sim, eles são todos iguais. São feitos da mesma forma, mas o nosso corpo físico tem que ser diferente, a não ser que seja gêmeo. Bom, é verdade, como disse o Rafael também, né, Enzo? A essência é a mesma. Os corpos são diferentes e não só os corpos, o grau de evolução também, né? A Eloá: não, tem diferença. O corpo, por exemplo, a atitude não é igual. A gente nasce sendo
não sendo mal, mas quando a gente cresce, meio que a gente decide. Verdade. Então é como que se o espírito fabricasse as nossas atitudes. É isso mesmo, é isso que nós falamos no outro vídeo. Que quem toma atitude é o espírito, o corpo apenas obedece, né? E o Max respondeu que não. Então vamos lá para a definição. Realmente não, crianças. Os espíritos são iguais na essência. Isso, eles foram criados iguais, simples e ignorantes. Alguns são mais evoluídos, alguns são perfeitos como Jesus, alguns são bons, alguns são imperfeitos como nós, mas eles foram criados iguais devido ao seu livre-arbítrio. Cada um foi para o lado que escolheu. Então, por isso, temos as diferenças. Então, se de certa forma os espíritos são todos iguais porque foram criados da mesma forma, de outra maneira de pensar, os espíritos são diferentes devido ao seu grau de evolução, devido às suas decisões, não é? Então, eu vou deixar para um próximo vídeo a última pergunta, a quinta pergunta e o desenho, tá bom? Beijo! Até daqui a pouco!